Hoje a gente vai apresentar o seminário do Sistema Reprodutor Masculino. Nosso grupo é formado por mim, a Karen, a Lívia, o Márcio, a Samila, a Thaís, Eduarda, a Thaís Oliveira, a Maria Cristina e a Mayara Pires. Pode começar. Bom, o sistema genital masculino ele é responsável pela produção de gametas, pela produção de hormônios sexuais e testosterona, e principalmente pela participação do sistema reprodutor masculino. Ele desempenha um papel essencial na perpetuação da espécie e na regulação das características sexuais. Os componentes principais dele é o testículo, o epídimo, os ductos deferentes, as vesículas seminais, a próstata e o pênis. Agora eu. Bom, primeiramente, eu sou a Samila e eu vou falar aqui sobre o testículo, né? Os testículos e a sua estrutura. Bom, o testículo, como a Karen falou, ele é a principal glândula sexual masculina, né? Responsável aí pela produção de espermatozoide e também pela secreção de hormônios como a testosterona. Bom, primeiramente aqui eu vou abordar sobre a estrutura geral do testículo, que eles são órgãos ovoides, localizados aí na bolsa escrotal, e cada testículo é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, chamada túnica albugina, né? Que tá até aqui na imagem. Se tu puder, Márcia, botar aí a seta para localizar aí a túnica albugina, ela que reveste o testículo. Pode passar. Bom, aqui vou falar sobre a túnica albugina, né? Que ela vai emitir aí septos, dividindo aí o testículo em lóbulos, né? Em cerca de 200 a 300 lóbulos. E cada lóbulo vai conter aí entre 1 e 4 túbulos seminíferos, né? Que são essas estruturas aí que parecem em si. Se puder botar aí a seta, Márcio. Isso, justamente. Bom, e esses túbulos seminíferos, eles são responsáveis aí pela formação do espermatozoide, né, de espermatozoides. Além disso, os túbulos seminíferos, eles são envolvidos por um tecido conjuntivo, que contém aí células de Leydig, que essas células são responsáveis pela produção de testosterona. Bom, as funções, né, do testículo. As funções do testículo é basicamente a produção de gametas masculinos e a produção de hormônios, como a testosterona. Pode passar. Bom, vou falar agora sobre a estrutura dos túbulos seminíferos, né? Os túbulos seminíferos são altamente enovelados, revestidos aí por um epitélio germinativo especializado, conhecido como epitélio seminífero. Bom, o epitélio seminífero, ele é formado por dois tipos de células. Pode passar, Max. As células de Sertoli, né, que vai ter aí a função de sustentação, nutrição e proteção dos espermatogônios, e também as células germinativas, que vai se dividir aí, né, em 3 etapas, que vai começar com a proliferação dos espermatogônios, vai passar pelo processo de meiose e espermiogênese e vai resultar aí na formação dos espermatozoides maduros. Pode passar. Bom, aqui eu trouxe 2 lâminas do túbulo seminífero, que vai conter aí o epitélio seminífero, né, com as células de Sertoli, as células germinativas e a lâmina própria do tecido conjuntivo. Pode passar. Bem, eu sou a Mayara Pires e eu fiquei responsável pelo processo de espermatogênese.
O que é a espermatogênese? É o mecanismo de gametogênese no homem, né? O processo que forma o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide. Na lâmina 1 está o testículo, que foi acabado de falar, porque é justamente no testículo que acontece a produção dos espermatozoides. Vocês conseguem ver aí que na lâmina 1 está em corte transversal. E como a Samila falou, a túnica albudínea é a pele, é o tecido conjuntivo denso não modelado que vai revestir o próprio testículo. Dessa túnica vai surgir septos, como vocês estão vendo aí, esses espaços em branco que vai se encontrar no mediastino, nessa parte central que vai formar justamente a rede testicular. Os espermatozoides, quando eles são formados na etapa final da espermatogênese, dentro do túbulo seminífero, vai para a rede testicular, que vai para o ducto deferente, daí vai para a cabeça do epidídimo, e aí depois eu termino o que ocorre, né, na fase do epidídimo. Na lâmina 2, a gente consegue ver melhor a túnica albugina, essa parte rosa, né, porque é tecido conjuntivo denso não modelado. E na parte mais externa, a gente consegue ver. Tem mesotélio. O mesotélio é um músculo. Ele vai permitir que o testículo se movimente de forma livre dentro da bolsa escrotal, que fica na parte mais externa aqui do. Márcia aponta bem para a túnica em rosa, denso não modelado. É essa parte mais externa. Isso. É bem que fica localizado o mesotélio, que vai fazer com que esse testículo ele fique se movimentando de forma livre, sem atrito, dentro da bolsa escrotal. Na lâmina 3, Márcio identifica bem aí a célula na parte mais direita. Isso, aí é a célula de Leydig, que vai justamente produzir a testosterona. Por ser por ser uma glândula endócrina que vai produzir a testosterona, que é essencial na manifestação das características secundárias masculinas, dentro, no seu interior, tem vasos sanguíneos fenestrados, que é justamente essas listas, né? A gente consegue ver bem vermelhas. Pode apontar, Márcio, por favor? Que vai justamente fazer com que a testosterona vá para, para o sangue. Bem, na lâmina 4, Márcio, pode passar, por favor. Na lâmina 4, a gente consegue ver o epitélio germinativo do túbulo seminífero. E vocês veem que tem as células que vão formar os espermatozoides, elas estão dispostas nesse epitélio germinativo em diferentes estágios, sabe? Então, essas espermatogônias são as células que estão apoiadas na lâmina basal. Pode apontar, Márcia, as espermatogônias estão apoiadas na membrana basal. Elas surgem da mitose e da diferenciação das células germinativas e elas podem se diferenciar em espermatócitos primários. Dá para ver que além de ser arredondadas, elas têm um núcleo bem mais evidente, bem mais escuro. Já os espermatócitos primários, pode apontar mais, por favor? Que vai surgir da diferenciação das espermatogônias, essas células têm um núcleo maior e o citoplasma também maior. Esses espermatócitos primários, eles podem se diferenciar em espermatócitos secundários ou continuar como células-tronco. Possuem o formato esférico e o núcleo arredondado. Depois dos espermatócitos primários, eu tenho os espermatócitos secundários, que na lâmina eu não consigo ver. Por que eu não consigo ver? Porque
é uma transição muito rápida do espermatócito secundário para espermátide. Então, em muitas lâminas não dá de ver o espermatócito secundário. Mas vale destacar que surge da meiose do espermatócito primário. Outra coisa que eu esqueci de mencionar é que o espermatócito primário ele vai sofrer a meiose, se transformando em espermatócito secundário durante a puberdade do homem. Então, até lá, até o homem chegar na fase da puberdade, ele só tem no túbulo seminífero células de Sertoli, que eu vou já falar, e as espermatogônias. Então, não há uma formação ainda de espermatozoides. As espermatogônias, elas ficam em estado de repouso, que a gente chama de quiescência, que só vai se transformar em espermatócito secundário na puberdade, que vai ter ali o estímulo hormonal. Agora, falando das espermátides. As espermátides é um estágio anterior ao espermatozoide. São haploides, ou seja, tem um conjunto de cromossomos. E já começa a ganhar a forma típica do espermatozoide. Dá para ver que as espermátides, pode apontar, Márcia, elas já estão bem próximas ao lúmen. Aí tá as espermátides. Bem, na lâmina 8, a gente consegue ver o espermatozoide já sendo formado. Pode apontar, Márcio, o espermatozoide. Aí, nessa lâmina, é a reunião de espermatozoides. E já dá para ver que da espermátide para o espermatozoide já tem uma grande diferença. Né? Porque esse espermatozoide ele vai sofrer um processo chamado espermiogênese, que vai fazer com que o espermatozoide ganhe a cauda, tenha a cabeça, o seu citoplasma. Grande parte dele é perdido, o núcleo se condensa ainda mais. Na figura 6, perdão, dá para a gente ver todo o processo, desde a espermatogônia, que pode continuar sendo célula-tronco para formar os espermatozoides, ou se diferenciar em espermatócito primário, que vai sofrer a meiose, se diferenciando em espermatócito secundário, que vai se transformar em espermátide, né, que é a plode, já a espermátide é uma fase em que já tem uma semelhança com a forma típica dos espermatozoides e, por fim, o espermatozoide. É interessante notar que esse processo no homem, ele ocorre durante toda a vida reprodutiva, diferente da mulher. Por quê? Porque a etapa da espermatogônia primária para a espermatogônia secundária, que é o processo de meiose, ela ocorre até o fim, né? Durante toda a vida reprodutiva do homem. A mulher não, a mulher ela já vem com não mais essa divisão mitótica e meiótica. Ela já vem com o número definitivo de ovócitos que vão sendo usados e vão sendo perdidos até a menopausa. Na lâmina 7, eu trouxe a lâmina 7, a localização já está no epidídimo. Os espermatozoides, quando eles são formados, eles vão passar por um caminho. Esse caminho vai sair dos túbulos seminíferos, da luz do túbulo seminífero, e vai para os túbulos retos. Dos túbulos retos, que vai ser justamente uma ponte entre o túbulo seminífero e a rede testicular que eu mencionei anteriormente. Essa rede testicular vai para o ducto eferente, que vai fazer a ligação da rede testicular com a cabeça do epidídimo. Chegando no ducto, passando pelo ducto eferente e chegando na cabeça do epidídimo, que é onde vai ocorrer a maturação do espermatozoide,
vai para o ducto deferente e, por fim, para a uretra. Interessante notar que quando o espermatozoide sai do epidídimo e vai para a cabeça, quando o espermatozoide sai do túbulo seminífero e vai para a cabeça do epidídimo, esse espermatozoide ele ainda não está maturado. Então, ele não há capacidade fecundativa. Então, onde de fato acontece a maturação do espermatozoide no epidídimo? No corpo. Quando ele passa pelo corpo e chega na cauda, ele já está ali armazenado e pronto para ser ejaculado ali no fluido. Lâmina 7, observa-se isso está na cauda do epidídimo, ou seja, já está chegando no ducto deferente. A gente vê 2 ductos deferentes. Aproximando mais, na lâmina 9, a gente consegue ver o músculo liso. Pode apontar, Márcio, o músculo liso, que é essa, né, parte rosa. Na lâmina 7, eu consigo ver na cauda do epidídimo, onde os espermatozoides já estão ali armazenados, pronto para ser ejaculado, eu consigo ver 2 ductos epidimários. No ducto epidimário, o epitélio, isso, bem. Esse epitélio, em se tratando do epídimo, ele é semelhante em toda a extensão, ou seja, desde a cabeça até a cauda, que é um epitélio pseudoestratificado, simples, estereociliado. 7 é o ducto epidimário. E na porção mais caudal do epidídimo, que já está ali migrando para o ducto deferente, que vai para a uretra, ou seja, bem que na lâmina 9, eu consigo ver o ducto deferente, que vai justamente se diferenciar do ducto epidimário, marcado aí pela lâmina 7, por conter músculo liso. Esse músculo liso, ele vai estar ali colado com o ducto deferente. Músculo liso, sim, músculo liso. Isso vai fazer com que os espermatozoides do epidídimo para a uretra, durante a ejaculação, aconteça de forma involuntária. Então, depende não da vontade da pessoa, mas é um próprio reflexo do sistema nervoso autônomo. Célula mióide. Essa célula mióide, ela é célula de músculo. O que vai acontecer? Essa célula mióide vai justamente por contração, por movimentos peristálticos, fazer com que o espermatozoide saia desse epitélio germinativo para o lúmen, para aí completar toda a sua trajetória no sistema reprodutor masculino. Encerrada a minha parte. Boa tarde, sou a Maria Cristine. Vou falar agora sobre a espermiogênese. A espermiogênese, ela é o processo que ocorre no processo final do espermatozoide, da produção de espermatozoide. Ela vai na produção final do espermatozoide. O espermatozoide ele vai ser uma célula altamente especializada em transferir o DNA masculino para o ovócito. Depois do espermatozoide não há nenhuma divisão e a espermiogênese ela pode ser dividida em 3 etapas, que é a etapa do complexo de Golgi, a etapa do acromossomo e a etapa de maturação. Na etapa do complexo de Golgi, as espermatídeis, ela possui um citoplasma com complexo de Golgi bastante desenvolvido, contendo grânulos proacromossômicos, que são grânulos pais positivos, né, que se acumulam dentro do citoplasma de Golgi, que vai se fundir e formar um único grânulo, que vai ser o grânulo acromossômico, no interior da vesícula
é a cromossômica. A formação do... Vai ocorrer também a formação do axonema pelos centríolos, né, que ele vai se mover vai se migrar, né, para a superfície do núcleo, para a superfície do núcleo, na posição oposta da vesícula acromossômica. E lá ele vai começar a formar o axonema, que posteriormente vai ser o flagelo. Na etapa da cromossoma, a vesícula e o grânulo cromossomo, eles formam um capuz, a cromossomo que vai ficar tipo um chapéuzinho em cima do núcleo, e logo depois ele vai formar o cromossomo. O cromossomo ele contém diversas enzimas hidrolíticas, que são a hialuronidase, neuraminidase, fosfatase ácida e protease, que se assemelha muito com a tripsina. O acromossomo ele se assemelha a um lisossomo justamente porque suas enzimas são capazes de dissociar a corona radiata e digerir a zona pelúcida, que são partes que envolvem o ovócito. Na formação, vai ocorrer também a formação do flagelo, já porque na etapa do complexo de Golgi vai ter a formação do axonema. Já na etapa do acromossomo já vai ser a formação dos flagelos e vai ter o acúmulo das mitocôndrias na peça intermediária do espermatozoide, em que a mitocôndria ela vai estar ligada principalmente à motilidade do espermatozoide, ao movimento, porque isso vai demandar de um alto consumo de energia. Na etapa de maturação, vamos... e também eu esqueci de falar, tem a reação cromossômica, que é quando o espermatozoide ele encontra um ovócito, né? Ele várias partes da membrana externa vai se fundir com a membrana citoplasmática do espermatozoide e com isso vai liberar enzimas para o espaço extracelular. Agora, a etapa de maturação vai ter a formação de corpos residuais, que vai ser partes do citoplasma das espermatídeos que serão fagocitadas pelas células Sertoli. Logo depois, vai ter a formação dos espermatozoides, né, que serão liberados no lumen do túbulo, e logo em seguida, eles vão para o epídimo, são transportados para o epídimo através de um fluido testicular, que são produzidos pelas células Sertoli e pelas células da rede testicular. Ele contém esteroides, proteínas, íons e uma proteína ligante, o andrógeno, que transporta a testosterona. Pode passar. Aqui, essa imagem ela mostra claramente a formação, aqui, a união, né, do complexo de Golgi com os grânulos acromossômicos, que vai se formar, né, o grânulo acromossômico dentro da vesícula acromossômica, que vai formar tipo um chapéuzinho. Esse bichinho aqui azul, pode apontar aí, Márcio, nessa parte azul, que vai formar tipo um capuz. E tem também os centríolos, que vai formar os axonema, que é a parte de baixo, que vai ser o futuro flagelo. Aqui está uma lâmina das espermatídeos, né, do epitélio germinativo, que mostra espermatídeos. As espermatídeos, ela é menor, ela possui uma forma menor, contém um núcleo com cromatina condensada e de várias formas. Inicialmente elas são redondas e depois elas vão ficando cada vez mais alongadas, que são, aponta aqui, Márcio, para a parte ali onde está as espermatídeos, que é bem perto do lúmen, que são bem alongadas elas. Na outra imagem, mostra o processo, né, do complexo de Golgi, em que vai ter já o capuz acromossômico, vai fazer o acromossomo em seguida, e também o axonema, a parte do axonema. Pode passar. Karen, liga teu áudio. Bom, com relação às células Sertoli, elas são células especializadas encontradas no epitélio dos túbulos seminíferos, no interior dos testículos. Elas desempenham um papel essencial no processo da espermatogênese, principalmente no suporte das células germinativas. Pode passar. Com relação às principais funções, temos o suporte à nutrição, a proteção e o suprimento nutricional para os
a nutrição que eu já falei. Com relação à nutrição, ela fornece nutrientes e fatores de crescimento necessários para o desenvolvimento das células germinativas. Já com relação à fagocitose, ela vai eliminar resíduos citoplasmáticos das células germinativas em desenvolvimento, especialmente durante o período da espermiogênese. Com relação à secreção, ela vai tanto produzir quanto secretar um fluido testicular que vai auxiliar no transporte dos espermatozoides. Ela também vai produzir a proteína ligadora de andrógeno, que é a ABP, que ela vai concentrar a testosterona nos túbulos seminíferos. Ela também vai... Pode passar. Ela também vai trabalhar na produção de hormônios. Ela responde ao hormônio FSH e à testosterona para regular a espermatogênese. E com relação à barreira hematotesticular, ela forma uma junção intercelular que ela cria um microambiente protegido e ideal nos túbulos seminíferos para as células do sistema imunológico. Não, do sistema germinativo. Ela vai proteger essas células justamente do sistema imunológico ali dentro dos túbulos seminíferos. Já com relação às características histológicas, essa célula ela é considerada uma célula grande. Ela tem um núcleo grande e o núcleo dela é até um pouco complicado de se ver no microscópio. É um núcleo clarinho, ele pode aparecer de diferentes formas. O núcleo ele pode ser oval, triangular, e a cromatina dela é densa e o núcleo ele é bem proeminente. Na célula, tem presença de prolongamentos citoplasmáticos que envolvem as células germinativas. E é isso com relação às células sertólicas. Gente, no sistema genital masculino, o sistema de ductos ele é basicamente dividido em ductos intratesticulares, ou seja, ductos dentro dos testículos, e os ductos extratesticulares, que são os ductos fora do testículo. Os intratesticular, obviamente, localizado dentro do testículo, esses ductos vão incluir os túbulos retos, a rede testicular e os ductos eferentes. Como a Mayara já falou, deu um pequeno resumo, os túbulos retos são a continuação dos túbulos seníferos. Eles vão ser compostos inicialmente apenas pelas células de Sertoli, que vai ser seguido por um epitélio de células cuboides simples apoiado no tecido conjuntivo denso. Esses túbulos retos são responsáveis principalmente por conduzir os espermatozoides e os fluidos dos espermatozoides até a rede testicular. A rede testicular ela é localizada no mediastino do testículo, é formado por vários canais interligados, revestido por epitélio de células, por epitélio cúbico simples. Ele vai receber os espermatozoides dos túbulos retos e vai conduzir até os túbulos eferentes. Por fim, os túbulos eferentes, eles vão conectar a rede testicular ao epidímio. Eles são revestidos por células cuboides não ciliadas e células ciliadas. As não ciliadas vão absorver o fluido testicular que vem, como minhas colegas anteriormente falaram, que vem junto dos espermatozoides. Elas vão contribuir para a concentração dos espermatozoides. Esse túbulo vai ser circundado por uma camada de músculo liso que vai auxiliar no transporte dos espermatozoides. Os ductos extratesticulares vão levar os espermatozoides até o pênis no processo de ejaculação. O ducto epidimário ele é um tubo único de 4 a 6 metros, muito enrolado, formado por corpo e cauda e cabeça do epidídimo.
Como vocês podem ver aqui nessa lâmina, quando se faz a preparação da lâmina histológica, aparece aqui esses monte de túbulozinho, só, e aí dá a falsa impressão que são vários ductos epidimários, mas não, é um só que ele é tão enrolado que quando você faz a lâmina, aparece um monte desse daí. Ele é revertido por células colunares estereociliadas, com microvilosidades longas e ramificadas. As suas células basais são arredondadas. Aqui vai ocorrer a absorção e a digestão do resto dos resíduos celulares provenientes da espermatogênese, e através de contrações peristálticas pela camada de músculo liso, que a Mayara citou anteriormente, os espermatozoides vão ser levados ao ducto deferente. O ducto deferente ele tem como função principal conectar o epidídimo à uretra prostática. Como vocês podem ver aqui, ó, ele vai ter muito músculo liso que vai circundar completamente o ducto deferente. Essa camada muscular lisa vai ser dividida em três: a longitudinal interna, a circular média e a longitudinal externa. Vai ser responsável pelo transporte ativo de espermatozoide, porque quando vai ocorrer a ejaculação, essas camadas elas vão se contraindo e o sêmen ele vai sendo expulso dos ductos deferentes. E antes de entrar na uretra prostática, esse ducto deferente ele vai se dilatar na ampola, onde ele vai receber as vesículas seminais. E aqui há uma lâmina do cordão espermático, que vai ser formada pelo ducto deferente, pela artéria testicular, pelo plexo papiliforme, a rede venosa, que vai ser responsável pela troca de calor e na manutenção da temperatura ideal dos testículos, porque se for, dependendo da alteração de temperatura, isso vai atrapalhar na qualidade de vida dos espermatozoides. Vai se formar também por nervos e tecidos conectivos, e vai permitir a sustentação e o transporte de fluidos dos espermatozoides, além de regular a temperatura testicular. E, por fim, temos o ducto ejaculatório, que é o segmento final do ducto deferente, que vai atravessar a próstata. Ele vai ser semelhante ao ducto deferente, só que a camada muscular não vai, como é que posso dizer, não vai envolver ele completamente. E ele vai transportar o sêmen para a uretra prostática. Boa tarde, eu me chamo Thaís e eu vou falar hoje sobre as glândulas acessórias do sistema genital masculino. Essas glândulas, elas são três: vesículas seminais, a próstata e as glândulas bulboretrais. Primeiramente, eu vou falar sobre as vesículas seminais, que são tubos, né? Elas são formadas por tubos e dentro desse tubo tem mucosa. Essa mucosa ela é formada pelo tecido epitelial pseudoestratificado cilíndrico. Como a gente está vendo aqui no corte histológico, o número 1 está representado pela lâmina própria, né? Como dá para ver aí nesse roxinho mais escuro. O número 2 é o tecido muscular liso, que reveste também. E essas setas, elas são a mucosa, né? Que está pregueada aí, rica em fibras elásticas envolvida pela camada do músculo liso, que é essa que está representada pelo número 2. Essas glândulas, essas vesículas seminais, elas atuam como glândulas produtoras de secreção, que representam, inclusive, a produção 70% do esperma, que é expelido. Pode passar. Agora, eu vou falar sobre a próstata, que é um conjunto de 30 a 50 glândulas tubo-alveolares ramificadas. Elas estão organizadas em zonas, que é a zona central, a zona periférica e a zona de transição. Aqui nesse primeiro corte histológico, a gente está representado aí nessas lacunas. Essas lacunas, essas mais para o canto
inferior direito, elas são a porção terminal dos ductos excretores das glândulas prostáticas. E aí, mais ao superior, tem alguns grupos de glândulas prostáticas, como dá para observar em roxinho mais escuro. E elas estão envolvidas por um estroma fibromuscular, que é formado por epitélio cuboide alto ou pseudoestratificado colunar. Tem também o corte histológico inferior, que tem aí os septos e a cápsula dessa glândula próstata. Essa glândula, ela produz 25% do sêmen. Pode passar, Márcia. E, por fim, as glândulas bulboretrais, que são pequenas, né, como a gente pode observar aí, de 3 a 5 milímetros de diâmetro. Elas são glândulas também tuboalveolares, dá para ver aqui que ela é formada pelo tecido epitelial de revestimento simples, cúbico, ou colunar, aliás. E elas são divididas em lóbulos, tá? Os septos dividindo em lóbulos e secretam muco, claro, que atua como lubrificante. Essas glândulas, elas também colaboram para a produção do sêmen e, juntamente com as outras duas que eu falei anteriormente, elas produzem o sêmen total, né, que é expelido e ejaculado pelo homem. Próximo. Boa tarde, gente. Hoje eu vim falar sobre o pênis e eu vou começar falando a introdução. O pênis, ele é um órgão copulador masculino responsável pela micção e também pela transferência de gametas durante a reprodução. Os gametas, no caso, seriam os espermatozoides. Estruturalmente, ele é formado por tecidos especializados que vão permitir a ereção e também outras funções principais. Ele é composto por 3 estruturas. Os corpos cavernosos, que são 2, localizados dorsalmente na região do pênis, e são responsáveis pela rigidez durante a ereção. E também nós temos o corpo esponjoso, que ele é único, mais flexível e ele evita a obstrução da uretra durante a ereção. Ele é localizado na região ventral. E nós temos, por último, o tegumento externo, que é, no caso, a pele e o tecido subcutâneo. Ele fica na extremidade distal, na qual encontra-se a glande, que é recoberta pelo prepúcio, que no caso seria uma dobra retrátil de pele. Pode passar. Pode passar, eu vou explicar também. Aí, no caso, agora eu vou falar sobre as estruturas histológicas. A pele do pênis, ela é fina, elástica e móvel. E ela apresenta epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, semelhante ao do tegumentar. Mas na parte do prepúcio e da glande, como eu falei, ela vai ser epitélio não queratinizado. E é esse fator que vai permitir que ele tenha um aumento de sensibilidade nessa área. Agora, a respeito da estrutura dos corpos cavernosos e esponjosos. Eles são compostos por espaços lacunares, vasculares e irregulares, que são delimitados por endotélio. Esses espaços, eles vão ser separados por trabéculas do tecido conjuntivo, que vai conter fibras musculares lisas, que são importantes para o controle da ereção, e vão ter também fibras elásticas, vai proporcionar resistência e flexibilidade. Pode passar. Agora vou citar um pouco sobre as fáscias e os revestimentos internos, que no caso são 2. A túnica albugínea, como a Thay já disse, que ela vai envolver os corpos cavernosos e também o corpo esponjoso, e a fáscia de Buck, que é uma camada de tecido conjuntivo que vai unir e proteger as estruturas internas do pênis. A respeito da sua inervação, o pênis ele é altamente inervado, o que vai permitir algumas funções sensoriais e autonômicas. Um exemplo são os nervos sensitivos. Eles são presentes em uma grande quantidade, principalmente na glande. Como eu já falei, ela é muito sensível. Então, essa enorme presença de nervos vai conferir a ela uma alta sensibilidade. Vamos ter também o sistema parasimpático, que vai controlar o mecanismo de ereção
e o sistema simpático, que é responsável pela ejaculação e o término da ereção. Pode passar. E para finalizar, eu vou citar algumas glândulas presentes na região do pênis, que é a de Tyson, que são glândulas sebáceas, localizadas na região também da glande do prepúcio, que ela vai produzir o esmegma. O esmegma é uma substância oleosa com função protetora. E a outra glândula, ela é mucosa, localizada ao longo da uretra, que vai secretar muco, no caso, para lubrificação e proteção. Pode passar. Eu sou a Thais Eduardo e agora eu vou falar sobre a regulação hormonal. A regulação hormonal do genital masculino é um processo complexo que envolve a interação entre o eixo hipotálamo e hipófise gonadal, hormônios específicos e órgãos-alvos. No caso de órgãos-alvos, a gente tem os testículos, né? Que desempenham um papel central na produção dos gametas, que é a espermatogênese, e hormônios sexuais como a testosterona. Aí a gente tem sobre o eixo hipotálamo e hipófise gonadal. No caso, o hipotálamo está localizado no diencéfalo e secreta o hormônio liberador das gonadotrofinas, que é o GnRH. E ele libera esse hormônio de forma pulsátil, que é fundamental para a resposta adequada da hipófise. A hipófise anterior, em resposta ao GnRH, a hipófise anterior vai liberar dois hormônios, que é o LH e o FSH. O LH, que é o hormônio luteinerizante, ele estimula as células de Leydig a produzirem a testosterona, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, ele estimula as células de Sertoli, promovendo a sustentação da espermatogênese e a secreção das proteínas específicas. Pode passar. A produção de testosterona, ela tem como influência do hormônio LH, que quando liberado, ele vai atuar nas células de Leydig que estão localizadas nos testículos. E as células de Leydig, elas são células grandes e poligonais, com abundante citoplasma, rico em mitocôndrias tubulares e retículo endoplasmático liso. Sobre o estímulo do LH, elas vão sintetizar a testosterona a partir do colesterol. E a testosterona, esse hormônio, ele é importante porque ele estimula a espermatogênese, mantém as características secundárias masculinas, como crescimento muscular, desenvolvimento de pelos e voz grave. Também participa da regulação do metabolismo e comportamento sexual e está presente no feedback negativo sobre o hipotálamo, que no caso o hipotálamo reduz a secreção de GnRH e a hipófise inibe o hormônio LH. Pode passar. De outros hormônios envolvidos, a gente tem a inibina, que é produzida pelas células de Sertoli em resposta ao FSH. No caso, a inibina, ela atua como um regulador negativo na produção de FSH e isso ajuda a equilibrar a espermatogênese com as necessidades do corpo. Outro hormônio é o DHT, que é um metabólito da testosterona e desempenha papel fundamental nas características sexuais masculinas durante a puberdade e também na manutenção da saúde da próstata. Pode passar. O feedback hormonal, ele é o equilíbrio hormonal, né, que é mantido por dois mecanismos, que no caso é a testosterona, que inibe o GnRH no hipotálamo e reduz a secreção de LH pela hipófise. E o outro hormônio que está relacionado ao feedback é a inibina, que inibe seletivamente a secreção de FSH sem afetar o LH. E esse controle ele vai assegurar níveis adequados de testosterona e promove uma espermatogênese eficiente. Pode passar. De fatores que influenciam a regulação hormonal, a gente tem a idade, que no caso, os níveis de testosterona tendem a diminuir com a idade, o que pode afetar a libido e função sexual. O estilo de vida, no caso, alimentação inadequada, sedentarismo e consumo excessivo de álcool pode impactar negativamente nos níveis hormonais. O estresse crônico leva ao aumento de níveis de cortisol no corpo, o que pode inibir a produção de testosterona e a saúde em geral, que no caso, condições como obesidade, diabetes do tipo 2, doenças cardiovasculares podem afetar negativamente a função hormonal. Pode passar. E aqui está as referências usadas no nosso trabalho, e é isso.